O Verdão de tanta gente, o Alviverde imponente e as informações do bicampeão brasileiro e tricampeão paulista. Mais um empate entre Palmeiras e São Paulo na temporada. O terceiro jogo, o terceiro empate, né? O Verdão teve a grande chance do jogo com o Lázaro, o Alisson salvou em cima da linha, mas um jogo sem muitas emoções, bastante amarrado, como tem sido recentemente os choques reis aí entre Palmeiras e São Paulo. O meia Rafael Veiga, na reapresentação do elenco Alviverde, já projeta, né, o jogo de quinta-feira. O Verdão vai estrear na Copa do Brasil contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque. O jogo da Copa do Brasil sempre é chato, é difícil. E se a gente não cuidar, a gente pode acontecer o que já aconteceu outros anos. É lógico que a gente não vai deixar que isso aconteça, mas o que eu quero dizer é que hoje não tem mais equipe boba no futebol, todo mundo compete, todo mundo sabe jogar. No Paulista esse ano, se eu não me engano, a gente ganhou de 1-0 deles, então mostra o quão difícil foi o jogo, né? E é isso, acho que nessa sequência grande de jogos que a gente está tendo, o Abel vai fazer o melhor para quem jogar, para ganhar e os 11 começar a ser os melhores, o que ele achar que está pronto para ajudar melhor o time. E fica a expectativa também, né, Tomás, pela volta do Zé Rafael, né? Sexto jogo que ficou de fora ontem, né? Sequer foi ao estádio do Morumbi. Ele já está em fase final de recuperação de uma lombalgia para retornar ao time. E finalmente, né, o mês de maio vai ser bastante intenso. Talvez esse seja um confronto em que o Abel Ferreira pode dar algum descanso aos jogadores, inclusive um deles, o Rafael Veiga, que acabamos de ouvir, pode receber descanso nessa partida contra a equipe de Ribeirão Preto. Valeu, grande jogo, hein? Grande jogo. Duelo paulista aí pela terceira fase da Copa do Brasil, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo de ida em casa no Allianz Parque. O Verdão recebendo a equipe de Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira. Essa é a sequência do Verdão nessa temporada. O Palmeiras somou um ponto importante, né? O Palmeiras não faz um grande início de campeonato brasileiro, mas vai somando pontos aí contra equipes complicadas, né? Flamengo e São Paulo. O grande problema, a grande questão foi a derrota mesmo para o Internacional em casa. Por ter jogado fora de casa, vocês consideram esse empatezinho aí, esse pontinho do Palmeiras mais valioso? Palmeiras esteve mais perto da vitória ou ninguém esteve mais perto da vitória ontem? Acho que as chances foram bem distribuídas, né? O Palmeiras teve a chance maior, que o Alisson salvou em cima da linha. Teve mais uma ou outra chance, mas o São Paulo também teve. O São Paulo teve a chance do Caleri na trave, teve uma que o Alan Franco pegou uma bola de rebote e quase ele coloca a bola dentro do gol. Eu acho que o empate foi justo, foi um jogo equilibrado. Ontem não poderia ser outro resultado, poderia ser 1-1, se fosse o caso. Mas o Palmeiras, não sei se você concorda, você também que gosta de tênis, o Palmeiras é um jogador de tênis que rebate todas as bolas para o meio da quadra do adversário, todas, e fica esperando o adversário errar. E ontem não foi diferente. O Palmeiras jogou no erro do São Paulo, quase conseguiu o gol no erro que nós estamos vendo aqui na TV agora. Erro duplo, né, do Arboleda. Ele perde duas vezes a bola. E ele já tinha errado uma no primeiro tempo. O Arboleda é um grande jogador, mas ontem ele cometeu 2 erros individuais. Ele tem que dividir o bicho com o Alisson, né? Porque, aliás, dá o bicho dele. Foi no Brasileiro do ano passado ou retrasado que foi 1-0 pro Palmeiras? Ou ele perdeu a bola. 2-0. E ele entregou o gol que então, condicionou todo o jogo. Né? No começo do jogo, que é o passe que ele erra e saiu o gol do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras... Até eu falei ontem na metade do jogo. Pro jogo mudar, quem tinha que agir era o Zubeldia, porque o Abel não ia mudar. O Palmeiras não sai do seu estilo. O Palmeiras joga sempre da mesma forma, uma equipe consistente, que marca muito, que tenta rapidamente retomar a bola e que posiciona os seus atacantes para o contra-ataque. Ontem o Flaco não foi bem, entrou o Rony, que é mais veloz, mas você vê, o Flaco não foi bem, mas ele deixou o Hendrick na cara do gol aí. E o Piquerez também, ele dá um toque de cabeça lindo pro Piquerez. Esse lance do Hendrick, que até o Abel Ferreira mencionou na coletiva, não estava valendo. Nós estamos revendo aqui, eu estava atrás do Bandeirinha, eu vi que o Bandeirinha tinha levantado. Mas enfim, o Palmeiras é um time muito consistente, fiel à sua maneira de jogar. Outro dia ele jogou igualzinho contra o Flamengo. Ficou rebatendo a bola no meio da quadra do Flamengo, até o Flamengo rebater na rede e o Palmeiras ganhar. Aquele dia o Flamengo não errou. Ontem o São Paulo errou, mas no momento do erro o Palmeiras não soube aproveitar. Então o Palmeiras ele tá na dele. Ontem o resultado para mim foi melhor pro Palmeiras, porque ele jogou fora de casa e fatalmente em casa ele vai recuperar esses pontos. O Palmeiras então é o Rafael Nadal.
do futebol. Ah, sim, é. É uma paciência, né? Mas que tem a ver com a confiança. Isso eu já não sei, mas é isso. Não, porque o Nadal, Calil, era aquele cara que não dava pra matar o ponto contra ele. Ele buscava todos. O Palmeiras nunca dá aquelas bolas que vai por cima do adversário, lobby, aí de repente, spin. Aí vinha o contra-ataque perfeito do Nadal. Então, quando o cara achou que ia matar ele. O Palmeiras rebate sempre a bola. E uma hora o outro cara vai errar. E aí o Palmeiras ganha. Mas assim, isso tem a ver com a confiança também. Claro, o Palmeiras é um time hoje com uma confiança muito alta, então ele é capaz de suportar por mais tempo uma pressão, né? Mas a gente tem que olhar esse começo de Campeonato Brasileiro do Palmeiras com alguma desconfiança, tá? O Palmeiras começa o campeonato com 5 pontos em 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Acho que até aí tudo normal. O que não é normal é que o Palmeiras só tem 1 gol nos 4 primeiros jogos e, curiosamente, também só tomou 1 gol, né? Os jogos do Palmeiras, nesse início de Campeonato Brasileiro, também por culpa do Palmeiras, foram jogos ruins, tá? Na maior parte do tempo foram jogos ruins. O Palmeiras condicionou as partidas e essas partidas foram ruins. Acho que não tem pecado nenhum em você observar isso, né? O próprio jogo que o Palmeiras venceu contra o Vitória em Salvador foi um jogo ruim. Um jogo ruim, tecnicamente. Palmeiras e Flamengo foi um jogo muito ruim no Allianz Parque. Até pela qualidade das duas equipes. Ontem até foi melhor o jogo. São Paulo e Palmeiras foi um pouquinho melhor. Com um pouco mais de chances para os dois lados. Pouco melhor. Pouquinho melhor, um pouquinho. Mas o que eu quero dizer com isso é que os jogos estão sendo todos ruins. A grande maioria, né, que a gente tem visto é assim. E, de novo, por causa do Palmeiras. Porque é o Palmeiras que condiciona o jogo assim. Isso pode trazer resultado lá na frente? Pode trazer. Pode trazer. O Palmeiras é capaz disso. De daqui a pouco emendar uma sequência de vitórias, volta a jogar bem e sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas não deixa de ser também um aviso. Não se esqueçam que na pior fase do Palmeiras no ano passado, quando o time foi eliminado da Libertadores, inclusive, o principal problema que o Palmeiras tinha era justamente esse. Era um time que não fazia gols, né? Então, precisa recuperar a confiança. Muita gente. Flaco Lopes, Rony, o próprio Rafael Veiga. O Veiga precisa descansar. O Veiga não pode jogar quinta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. É imperativo que o Abel Ferreira deixe ele no banco, né? Faz parte. Ele falou ontem, né, Galvão? O Rômulo vai demorar um pouquinho pra começar a jogar, né? Então, Rômulo... Ontem ele falou, né? Pelo jeito não tá bem. Tem que subir a montanha. Pelo jeito não tá bem, mas enfim, o Veiga até que não foi tão mal ontem contra o São Paulo, não foi dos piores jogos dele, mas acontece que, infelizmente, tá muito distante, né, do Rafael Veiga, que todo torcedor do Palmeiras conhece e confia. Ele precisa descansar, é imperativo que ele descanse, né? Coloque o Luiz Guilherme, enfim. O Palmeiras precisa recuperar a confiança fazendo gols, porque não tá fazendo. Os jogos são ruins. Um gol feito e um sofrido, né? O segundo pior ataque, só atrás do Cuiabá. A melhor defesa empatada com a do Galo, que também só sofreu um gol. Agora, Tomás, sabe algo que acho que marca esse início de Campeonato Brasileiro? Normalmente, no começo do Brasileirão, tem um time que inicia meio acima da média, né? Esse ano eu acho que tá todo mundo na média. O Flamengo, pra mim, seria essa ameaça de dar uma disparadinha, mas ele já começou a dar umas tropeçadas, perdeu do Botafogo no último final de semana e nesse momento nem no G6 está aparecendo. Você olha, o Botafogo é líder isolado com 9 pontos. Mas é o Botafogo. Não, e normalmente assim, a média pra você estar lá em cima no Brasileiro é aquela de 2 pontos por rodada, né?
Então, E normalmente, historicamente, na quarta rodada tem algum time com 3 vitórias e um empate, pelo menos. Com 10 pontinhos. Sempre tem alguém que começa bem. 9. E assim, 2 dessas vitórias foram Juventude e Atlético Goianiense em casa. Sim. Né? São times que você tem que fazer esses pontos se você quiser estar lá em cima. E perdeu pro Cruzeiro fora. Fora da curva foi a vitória contra o Flamengo na última rodada. Então acho que... E o próximo jogo do Botafogo é o Vitória, é isso? Pelo Campeonato Brasileiro? Ah, não, é Copa do Brasil. Ele recebe o Bahia no final de semana. Então, assim, até pode vencer, mas eu acho que nesse ano não tem ninguém começando, disparando acima da média. Agora, sobre o Veiga, só queria dizer um negocinho, Tomás. Eu acho que está havendo uma cobrança excessiva sobre o Rafael Veiga. Não foi só ele que caiu de produção. Alguns jogadores ali também caíram. E quem está sustentando hoje muita coisa ali é o Aníbal Moreno. Esse aí não cai de Nossa, produção, ontem hein? ele tirou... Não, Pelo ontem um jogador de São Paulo foi bem ali à minha frente, carregou a bola e armou para chutar pro gol. Ele veio por trás de carrinho, tirou a bola do jogador do Palmeiras, levantou do chão, levantou a cabeça e saiu jogando. Claro, se o cara vier por trás, der um carrinho perigoso, criminoso, esses lances tipo Fagner, 1 segundo de jogo tem que ser expulso. Mas não foi o caso do lance do Endrick ontem. Não, pra mim, jamais eu daria cartão vermelho pro Endrick ontem. Me surpreende alguém ter pensado em expulsão nesse lance. O que eu penso é que o Endrick realmente ele tem entrado com uma certa força excessiva nos lances. Tanto é que ele tem levado cartões com frequência, né? Então ele tá flertando mesmo. Ele é muito imprudente, desde o Brasileiro do ano passado. Ele tá flertando mesmo com um cartão vermelho direto. Agora, não ontem. Ontem, pelo menos, eu não vi dessa forma. Achei que o cartão amarelo foi bem aplicado, foi um lance normal de jogo, como também... eu vi alguns palmeirenses reclamando do Diego Costa, né? Que tinha amarelo e deu um carrinho, que podia ser expulso. Também foi normal o lance. Também. Eu não vi nenhum motivo para reclamação. Acho, assim, eu concordo que não precisava expulsar e eu não expulsaria, mas eu não concordo com, assim, absolutamente nada. Eu acho, sim, que o Endrick foi imprudente e bateu perto do limite entre cartão amarelo e vermelho, e da mesma maneira o Diego Costa ele tomou o segundo amarelo. Porque ele bate na bola, mas depois ele pega no tornozelo do jogador do Palmeiras com força. Então, concordo com a ação final, mas acho que os jogadores arriscaram. Eu também acho. Os dois foram imprudentes, eu concordo.